Fala pessoal, Rafa aqui na resenha de HQ da semana. Hoje nós vamos falar sobre A Espera, da Keum-Suk Gendry Kim. Aquele rolê de sempre, gente. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, deixa aí o seu joinha. E claro, deixa uns comentários, porque a gente sempre gosta de interagir e conversar com vocês, beleza? Muito bem, gente. Para quem conhece o outro trabalho dessa mesma autora, lançado também pelo Pipoque Nanquim, Grama, vocês já devem estar mais ou menos familiarizados com o estilo da artista. Nesse volume, nós temos uma nova abordagem do mesmo tema que ela havia trabalhado antes em Grama, que é sobre todas as consequências do período de conflitos que ambas as Coreias, né, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul, que não existia antes da divisão provocada pela Guerra da Coreia, e justamente fiz essa introdução porque A Espera trabalha mais, nesse momento, essa questão da divisão das Coreias e suas consequências. Enquanto Grama trabalhava um tema que era mais específico da questão das mulheres de conforto, aqui a gente tem uma questão mais voltada ao sofrimento da população como um todo. Bom, o volume, como vocês podem ver aqui, já é maravilhosamente bem trabalhado pelo Pipoca, né? Tem essa outra... Tomando cuidado aqui para não acabar com tudo. Tá? Vocês podem ver que é tudo bem feitinho. É um volume substancialmente menor do que Grama, tá? Para quem lembra do outro volume, mas não torna a narrativa menos impactante. Gente, Grama trabalha a história desta senhora, tá? A senhora Gui Ja, esta adorável senhorazinha aqui. E muito da sua história é narrada pela sua filha, Ji-na, esta moça aqui, que já está na casa dos seus 40, 50 anos, ou seja, é uma mulher adulta, enquanto sua mãe já é uma senhora bastante idosa. Gente, A Espera trabalha a história da Gui-ja pela sua própria memória. O que aconteceu com ela? E isso não é nenhum spoiler, tá, gente? Isso é o pilar fundamental da narrativa da HQ. Gui-ja, nesse exato instante aqui em que nós vemos, né, quando a HQ começa, ela, idosa, e sua filha estão morando na Coreia do Sul. Mas Gui-ja originalmente é nascida na Coreia do Norte, numa época em que não existia essa divisão, como eu mencionei anteriormente. E o que a HQ nos mostra é, primeiro, como essa divisão aconteceu, como era a vida na Coreia do Norte antes do conflito que seccionou os dois países e tudo o que aconteceu depois que a guerra, em tese, acabou e como ficaram as pessoas em cada lado do muro. Por que eu disse quando, em tese, a guerra acabou? Eu sei que vocês não gostam muito, mas vamos lá, gente, uma aulinha de história rápida. As duas Coreias, quando eram uma Coreia só, passaram por um monte de conflitos na primeira metade do século passado. Isso porque antes, eles passaram por um período de ocupação, tá? Muito por parte dos japoneses, e depois que a Segunda Guerra acabou, houve a disputa pela Península Coreana por parte tanto da Rússia comunista quanto por parte dos americanos. Esse primeiro conflito aconteceu antes da Segunda Guerra, se estendeu durante a Segunda Guerra, e o conflito da Guerra da Coreia tem início em 1950. E termina com a divisão de Coreia do Norte comunista, como se sabe, e a Coreia do Sul alinhada com o ideário americano. Gente, vocês podem ver que o traço da Kim, ele é bastante forte quando ele tem que ser forte, tá? Principalmente quando ele trabalha o aspecto da memória e também quando ele trabalha toda a questão da separação das famílias provocadas pela divisão das Coreias, e ele alterna em algo mais claro, mais simples, quando ela está trabalhando o momento presente. Isso tem, obviamente, uma intenção estética de transmitir sentimentos. O que é muito interessante porque aqui há um conflito de gerações que fala justamente sobre essa experiência da guerra e como aos poucos ela vai se sublimando nas novas gerações. Ji-na, embora ela já esteja na casa dos seus 40, 50 anos, ela já nasceu em uma Coreia do Sul que era muito mais
organizada, que já era uma nação em desenvolvimento, enquanto Guijá ainda tem vívidas memórias da sua marcha, da época do conflito, em direção à Coreia do Sul para sobreviver. Então ela tem uma perspectiva mais austera, estoica, muitas vezes até desapegada da vida. E por que a HQ se chama A Espera? Porque justamente a única coisa que parece oferecer algum tipo de comoção emocional, algum tipo de abalo no estoicismo da Guijá é justamente a expectativa do reencontro com os parentes que ficaram na Coreia do Norte. Em particular, a expectativa de rever o seu filho, que ela perdeu junto com o seu marido durante essa marcha para a Coreia do Sul. Isso é um outro detalhe que também não é um spoiler, tá, gente? Mas é parte de um contexto importante da HQ, porque ela fala justamente sobre os diversos programas, tanto públicos e governamentais, quanto às vezes até mesmo shows de TV, que buscam promover esse reencontro das famílias separadas. Dentro da realidade histórica norte-coreana, isso é um estigma muito forte, porque a Guerra da Coreia, isso não está dito na HQ, tá, gente? É um contexto que eu estou dando. A Guerra da Coreia nunca acabou, na prática, tá? Nunca houve um acordo de rendição, ou um acordo que terminasse oficialmente a guerra. Em teoria, e isso é muito curioso, as duas Coreias, tanto a do Norte quanto a do Sul, ainda estão em guerra. E por isso é uma situação política e social tão particular e tão emocionalmente intensa, porque essas pessoas sabem, como por exemplo a Guijá, que elas dificilmente vão conseguir rever seus parentes em vida. E inclusive isso dá muito do tom dramático na parte do encerramento da HQ. Se faltar contexto durante a leitura, tá, gente? E isso também, inclusive, por isso o volume é muito bom. Existem diversas inserções da própria autora e o trabalho editorial que foi feito aqui promove diversas notas de rodapé de contextualização e textos que ajudam a gente a entender melhor o que foi a Guerra da Coreia. Como um último adendo, o que eu acho bastante interessante por parte da autora, embora esse seja um trabalho de ficção, ele foi bastante calcado em cima de eventos e pessoas reais. Isso está aqui no pós-fácil. Ela menciona verbalmente isso, né, as pessoas nas quais ela baseou a história, e é muito, muito interessante que vocês leiam esse pós-fácil justamente para ter mais desse contexto. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que, dado o tema da HQ, seria muito fácil cair dentro de uma vala ideológica opondo o comunismo ao capitalismo, opondo a União Soviética aos Estados Unidos, porque principalmente nos tempos políticos em que nós vivemos, esse tipo de estigma parece estar redespertando, esse falso dualismo político que define muito da história do Ocidente. E eu não disse errado, eu disse Ocidente justamente porque a história da Coreia acaba sendo definida pelo conflito entre essas duas potências hegemônicas dentro da Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a então União Soviética. A autora consegue, de muitas formas, não cair nisso, e para ela não parece ser difícil, ela não cai nisso simplesmente mostrando a realidade, simplesmente mostrando os fatos. E o fato é que não importa se eram os colonizadores japoneses, não importa se era o exército comunista que libertou inicialmente a Coreia dos japoneses e depois passou a agir como os opressores, não importa se eram os americanos que indistinguiam as pessoas que fugiam do norte em direção ao sul, porque eles acreditavam que podia haver sim muitos soldados fugitivos em meio à Grande Marcha. Quando duas potências hegemônicas entram em conflito, quem sofre é sempre o povo. Resgatando, parafraseando aquela famosa sentença do pálido ponto azul do grande Carl Sagan, quando imperadores, conquistadores e generais derramam rios de sangue para que eles possam se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto, quem sofre primeiro e quem sofre sempre é sempre o povo. Tá? E no fim, é exatamente sobre isso que fala A Espera, esse ótimo volume novamente lançado pelo Pipoca e Nanquim, tá? Que está disponível
para vocês. É isso pela resenha de hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Novamente, se inscrevam no canal, deixem aí a curtida de vocês. E é isso, até a semana que vem. Tchau!